agravo interno cível da pauta adiada, número 1, 041-5388.08, de Águas Lindas. Relatoria desembargador Iara. Processo suspenso com julgamento à vista do desembargador Silvânio. Agravante Anderson Teodoro da Cunha. Agravado Ministério Público do Estado de Goiás e outros. Com a palavra, o eminente juiz que está com vistas. Vai ter sustentação? Já teve, né? Já teve. Ele só está... Boa tarde, excelência, tudo bem? Só Já tá teve. acompanhando, né? O julgamento está... Então tá certo. Esse caso aqui, senhor presidente, eu até queria alertar o pessoal aqui que eu encontrei uma nulidade dentro desse processo. Uma questão de ordem. Então, vou rememorar o fato. Aqui se trata de um agravo interno nos embargos de declaração, dos embargos de declaração na apelação cível. Então, é um processo que nós estamos vivenciando uma verdadeira, vamos dizer assim, no bom sentido, uma batalha judicial, mas isso não é ruim, eu acho que isso aí é bom, porque toda a discussão profunda de qualquer causa só enriquece o debate jurídico. Então, rememorando aqui, eu entendi que houve uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás em desfavor do ora agravante e de Adiel Guimarães Ferreira, por fatos ocorridos em 2010. E esse caso aqui, esse deputado, ele foi enquadrado na Lei 8.429, de 1992, e nós temos que fazer, primeiramente, uma situação legislativa que, se colocar a lei número 8.429, é de 1992, e posterior a ela é que surgiu uma nova lei, que é a 14.000 e pouco. Eu esqueci o número da lei agora, mas surgiu uma posterior. É isso aí. De que ano? 21. Então, eu quero fazer essa rememoração, porque houve uma mudança legislativa drástica a respeito da nova lei, dessa nova lei em relação à Lei 8.429. O que nós tivemos de mudança específica com a nova lei? O entendimento, inclusive, houve um tema do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 1199, salvo engano, que passou, é uma coisa. Agora, se você diz assim, fulano de tal utilizou os bens específicos do município com o fim de obter determinada vantagem, não pagar aquele determinado serviço e etc. Outro fator também que a gente tem que observar nessa nova lei, que eu até fiz um estudo sobre isso aí, é que antigamente não exigia nenhuma necessidade dessas. Então, não estou fazendo crítica ao Ministério Público, ao juiz, porque são coisas delicadas. Antigamente, nós tínhamos o entendimento de uma chamada, uma órbita maior, da chamada responsabilidade objetiva. Então, houve o dano, um nexo, e provavelmente o agente público, o agente político, nesse caso, mais especificamente, seria condenado. Então, tinha essa razoabilidade. O que eu achei de errado, errado nessa sentença, errado que eu falo, entre aspas, eu entendi que não houve que, de certa forma, essa acusação ficou um pouco genérica, teria que ser mais específica.
Não houve essa narrativa. Segunda coisa, o juiz fez uma condenação muito ampla para esse agente público. Se a gente olhar a condenação, ele teve várias condenações. Mas o que eu entendi da nova lei 14.000 e pouco? Eu entendi que os eminentes julgadores nas instâncias superiores, que eles adotaram, vamos dizer assim, a mesma mentalidade da dosimetria da pena. Então, você não coloca várias penas para o cidadão sem fazer a dosagem. Então, coloca multa, coloca isso, coloca suspensão, mas sem nenhuma motivação dessa pena colocada a esse deputado. Então, eu vi essa falha nesse sentido aí, salvo melhor juízo. Até aí está tudo correto. O nosso eminentíssimo relator, agora eu vou passar uma nulidade específica desse processo aqui. Ele, como se trata de os embargos de declaração, houve 2 embargos de declaração. Então, se há 2 embargos, um embargo de declaração, ele teria que ser julgado pelo colegiado. Ele julgou o segundo embargo de declaração, se a pessoa olhar aí no movimento 135, salvo engano, é no movimento 135, porque esse processo é muito, vocês me desculpem, 137. Então, tem uma decisão de 135, salvo engano, e um julgamento, salvo engano, de 137. 135 é a peça de embargo. É, a peça de embargo 135 e julgamento 137. O que o nosso eminentíssimo relator fez, que eu acho que é uma nulidade? Ele julgou os embargos monocraticamente. Ele teria, como foi feito nos primeiros embargos, teria que ser o colegiado para julgar esses embargos. Então, tem essa nulidade aí dentro do processo. Então, não poderia ser feito esse julgamento monocraticamente. Então, foi falado aqui, e todas as teses aqui, eu estou aqui sendo humilde também com a minha tese, porque há pensamento em sentido contrário, que a questão aqui agora se resumiria a uma questão somente processual. Não seria processual. Por que não seria processual? Justamente por causa dessa nulidade aí da decisão de 137, julgamento não é levado a cabo de maneira colegiada, o que era necessário. Não é que a decisão estaria errada. Agora, outro ponto que eu também analisei aqui, até vi isso aqui, ó, um dos recursos aqui, que não foi assim abordado aqui no julgamento, a individualização da conduta do agente. Aí também tem outro fato aqui. A prefeitura disponibilizou uma guia para a pessoa fazer o pagamento da guia. Então, ele quis pagar esse serviço e, salvo engano, ele pagou essa coisa aí. Então, não houve também outro fato aqui, desse fato aqui, além de não ter essa narrativa, no meu entendimento, específica, não existiu uma decisão fundamentada. Se vocês olharem aí as condutas, as penas aplicadas, não existe uma individualização. Eu estou dando essa pena. Ele colocou, o juiz colocou, não estou fazendo nenhuma crítica negativa, mas colocou tudo que poderia ter sido colocado, sem uma individualização. Eu achei essa conduta pequena dele.
E há outro problema processual aí, é que, analisando o processo, outro problema que eu encontrei foi então, só voltando aqui um pouco, aqui eu perdi um pouco o raciocínio, mas então a tese é o seguinte: a decisão do movimento 137, no meu entendimento, deveria ser anulada, uma vez que os embargos declaratórios contidos no movimento 137 foram opostos em face de um acórdão proferido pelo colegiado. Então, se foi esse o entendimento, se a decisão deveria ser anulada, porque ela não poderia ser feita monocraticamente, aí nós poderíamos voltar, em tese, aos embargos de declaração. Aí existe uma outra tese, a minha tese às vezes é um pouco complicada, mas por que eu abracei essa causa? E olhei esse fato. Porque eu não vi uma conduta pelo menos esse agente político pode ter outras coisas para lá, outros problemas com a justiça. Mas nesse caso específico, eu não vi essa gravidade pela quantidade de pena que o juiz aplicou sem fundamentação, pela narrativa da acusação. Então, se nós consideramos que essa decisão de movimento 137, ela seria nula, nós poderíamos, teoricamente, discutir o mérito. Por que a gente poderia discutir o mérito? Porque se trata de colegiado, não de uma decisão monocrática. E há possibilidade, eu não vou dar aula aqui nesse sentido para nenhum colega, porque todo mundo aqui é careca de saber esse fato processual, há possibilidade, se o julgamento não é justo, não seria teoricamente correto, da gente colocar o fenômeno da infringência nos embargos declaratórios. Então, isso aí não seria nenhuma novidade no nosso meio jurídico. O Supremo Tribunal faz esse tipo de julgamento, o Superior Tribunal de Justiça faz esse tipo de julgamento, ou seja, com infringência, mesmo se tratando de voltar ao julgamento do mérito. Então, um fato relevante nessa questão aqui, que eu quero deixar bem claro, é que ele pediu a lei, a lei que disponibilizava, e o município não ficou enrolando. O município lá de Águas Lindas lá não forneceu essa lei que permitia fazer essa obra em propriedade particular. Outro fato também que eu quero dizer aqui é o seguinte: quem conhece a zona rural ou já teve propriedade, teoricamente o município não poderia entrar porteira adentro de nenhuma propriedade rural, a patrola, o trator de esteira, o caminhão e etc. Mas muitas vezes os políticos, querendo servir esses possíveis eleitores, eles querem esse adentramento, mas há uma possibilidade disso aí, desde que se pague uma percentagem, uma pequena taxa disso aí, porque o fazendeiro não vai comprar um trator de esteira para arrumar a estrada, como seria o caso, nesse caso aqui, para a retirada do leite da sua propriedade, para melhorar o fluxo veicular de saída e entrada de veículo. Então, eu também, assim, salvo o melhor juízo, o que eu
pelo princípio do balanceamento, eu não vi, ele não se enriqueceu ilicitamente, porque por isso que eu estou entrando no mérito, ele não foi para a propriedade dele que houve esse uso das máquinas, foi prestação de serviço. Então, e aí eu fiz o voto, disponibilizei esse voto aí para os colegas. Em suma, eu falo para anular disso aí. Em suma, eu proponho nós entrarmos no mérito. Eu também critico um pouco que o acordo, ora embargado, deixou de seguir o precedente invocado pela parte, notadamente quanto ao tema 1199. Então, os embargos de declaração anterior, esses embargos não seriam procrastinatórios ou protelatórios, porque não apreciou de maneira, o acordo anterior, não apreciou de maneira cabal, no meu entendimento, o tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, em que consta a necessidade da figura do dolo específico na conduta do agente político. Sendo assim, ainda que os embargos não tenham a função de reapreciação da matéria em caráter excepcional, tal finalidade pode ser atingida, notadamente porque a ação foi ajuizada em momento anterior à vigência da nova lei de improbidade administrativa. Então, o que eu quero dizer aqui é que surgiu esse imbróglio tudo, que não foi erro de ninguém, nem do Ministério Público, nem do juiz. Tudo isso aí ocorreu na lei anterior, sem a lei nova 14.000, que é recente. Bem como não houve pronunciamento sobre o tema perante o Supremo Tribunal, tendo julgado, ora embargado, não observado o precedente de forma regular. Então, eu olhando esse julgamento aí, não falou especificamente. De qualquer maneira, é importante a gente... Eu estou batendo aqui no tema 1199, por quê? Porque está tendo uma guerra aí, porque é um fato muito interessante, que se trata de um mandato de um deputado estadual. Então, há interesses do suplente e há interesses, logicamente, do atual ocupante do cargo. E isso aí, eu estou falando, o agitamento, aí você fala, mas a pessoa está colocando, embargando direto, mas teve essa nulidade. Teve, o tema 1199 não foi bem, no meu entendimento, apreciado. Isso aí teria efeitos no caso de você entrar com recurso ao Superior Tribunal de Justiça, porque a maioria dos recursos especiais são indeferidos pelo não agitamento, pela não discussão da matéria anterior, pela não discussão do fato na instância abaixo. Então, isso aí é de suma importância a gente discutir esse tema. Agora, se nós discutirmos o tema, o embargo de declaração, logicamente nós vamos ter que, sine qua non, entrar no mérito do dolo específico, da dosimetria da pena, e etc. E é fundamental isso aí para a pessoa propor esse recurso. O tema 1199, eu só quero relembrar aqui, o que todo mundo já sabe, mas eu vou te falar uma coisa simples aqui sobre o tema, resumindo, é o seguinte:
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa a presença do elemento subjetivo, dolo. A norma benéfica da Lei 4.230/2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. Então, o que eu entendi nesse caso? Ele estaria mais agindo com culpa quando ele não tomou as cautelas de antes, não fazer esse recolhimento, tomar todas as cautelas, está numa modalidade mais culposa. E esse tema 1199 revogou, e a nova lei, pela interpretação, revogou a modalidade culposa na chamada improbidade administrativa. Então, outro fato aqui que poderia ter alguma objeção a um colega é que, se nós aceitarmos, anularmos a decisão de Movimento 137, teoricamente nós teríamos que entrar no tema 1199. E, teoricamente, nós teríamos que rediscutir a Lei 14.230 de 21. E, nesse caso, o julgamento só teria uma solução. Ele teria que ser um julgamento, uns embargos de declaração infringentes, com caráter infringente. Falando aqui do dolo específico, significa a intenção do agente público em prejudicar ou causar dano ao erário, ele em que possui a consciência e intencionalidade quanto à lesividade da prática adotada. Agora, só para recordar aqui o caso aqui, constitui o artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa pela nova Lei 14.230. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, importando em enriquecimento ilícito. Igual esse enriquecimento ilícito pode ser direto ou às vezes até indireto. Esse enriquecimento ilícito não houve por parte desse agente político com esse ato de comezinho, vamos dizer, nesse sentido. Aqui, quem foi acusado, só para a gente recordar aqui, houve não estou fazendo crítica a ninguém, não, mas houve a acusação contra esse deputado, que na época ele era secretário de obras do município de Águas Limpas. E a propriedade que houve a utilização, o que houve a utilização aqui? Um trator de esteira operado pelo senhor Pedro da Paz, que também foi denunciado. Uma retroescavadeira, a pá mecânica, que foi utilizada pelo senhor Francisco Lopes Angelim. E a retroescavadeira pelo Domingos. Então, foi denunciado, então não teria sentido isso aqui. E o secretário. E a propriedade é de um senhor chamado Adiel Guimarães, então não foi propriedade do deputado ou de parente dele ou de qualquer pessoa.
Então, aqui eu também coloquei aqui no voto que a conduta dele... e a conduta dele, antes das vigência dos novos dispositivos, certamente ele seria condenado. Mas, após isso, houve o quê? A Lei Complementar número 007/2009, anexo 3 e tabela 1, taxa de expediente de serviços diversos, artigos 305 do Código Tributário, que preveu a locação de máquinas pesadas, tipo trator de esteira, pá mecânica, patrola e similares por hora. Outro fato que eu quero ressaltar aqui, que ainda que a documentação tenha sido trazida no movimento 161, após a prolação do acordo desse tribunal em sede de apelação, não se pode fechar os olhos para dar efetividade à norma, notadamente a interpretação do ato configurado como improbo, bem como a existência ou não do dolo específico. Então, você fala assim, mas ele não trouxe a lei, mas o judiciário também é obrigado a ir atrás da lei e ter conhecimento. Na esfera penal, todo mundo aqui atua muito, no primeiro grau, o juiz atua muito na área penal, no primeiro grau, e a gente tem muita noção de que a lei mais benéfica ao acusado, ela sempre retroage. Isso aí é uma questão de interpretação de interesse público. Então, se houve uma norma mais benigna, ela é automática, até não precisaria, eu ainda vou até além, um julgador querendo resolver o problema com celeridade, ele poderia, independentemente de alegação, tendo conhecimento de uma norma mais benéfica ao acusado de qualquer coisa, agora no caso aqui improbidade administrativa, então ela reage voltando no espaço e tempo. Então, isso aí seria óbvio, seria o mesmo entendimento. Eu falei direito penal aqui, porque muitas pessoas falam, isso aí está precluso. Não, se trata de algo gravíssimo na conduta de uma pessoa, se trata de um fato de caráter moral, de um fato que atinge um mandato, que atinge o voto popular. Então, o interesse, às vezes, poderia se falar, mas nós estamos aqui julgando um interesse particular. Não, esse interesse aqui, ele tem vamos dizer assim, um interesse público, porque se trata de um mandato conferido pelas urnas, em que a lei mais benigna pode retroagir. E essa retroação da lei, essa volta no tempo, ela pode ocorrer em qualquer momento, no nosso entendimento, inclusive através de embargos com caráter infringente. Então, eu entendi também aqui, agora julgando o mérito, que a utilização da máquina oficial, a utilização do maquinário, foi ato desprovido de dolo e má-fé, sem prejuízo à administração. Desembargador Silvânio, o senhor não quer a gente fazer a questão de ordem primeiro e depois, se ficar... porque se ela ficar... eventualmente, aí a gente passa para o julgamento de mérito? Não, só discordando, porque eu já estou encerrando.
É só para mim não perder Então, por favor. o fio da meada só. Eu concordaria com o colega se eu fosse me delongar muito mais, né? Eu já estou encerrando. Porque também a gente estava debatendo muito esse fato aqui, até teve colega aqui que falou, olha, também não era coisa assim, se pudéssemos julgar o mérito, não seria algo tão grave colocado em apreço. Então, a questão principal aqui, como eu disse, era colocar a infringência e colocar essa nulidade dos embargos não ter sido submetido ao colegiado. Então, se os embargos puderem ser apreciados, tiver entendimento que ele poderia ter o caráter infringente, e voltando a analisar o mérito, com a Lei 14.230, eu acho que, então, o final aqui do voto é só um esboço, é só um entendimento. Ante o exposto, divergindo do entendimento pela douta relatória, julgo prejudicado ao agravo interno interposto no movimento, de modo que a decisão no movimento deve ser anulada, uma vez que os embargos declaratórios foram opostos em face de decisão colegiada, o que impossibilitaria o julgamento unipessoal do relator à época. E, no final, por conseguinte, diante da nulidade da decisão proferida no movimento, com estes embargos declaratórios opostos, no movimento 35, lhe dou provimento para conceder efeitos modificativos ou infringentes, de modo a julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, antes a inexistência de dolo específico, tão pouco dano ao erar na conduta narrada na inicial, sem honorar esse artigo 18 da lei número 7.347/85. Então, esse é o voto, salvo melhor juízo dos eminentes.